Ela era só uma enfermeira cuidando de mais um paciente, até descobrir que ele era dono de tudo aquilo, inclusive do coração dela. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Marina ajustou o crachá no uniforme azul e conferiu o relógio. 6 da manhã, início de mais um plantão no Hospital São Vicente, o mais renomado da cidade. Ela trabalhava ali há apenas 3 meses, mas já havia se acostumado com a rotina puxada e os pacientes exigentes. Marina, você vai ficar responsável pelo quarto 412 hoje, disse a supervisora Sandra entregando uma prancheta com informações. Paciente especial, então capricha no atendimento. Paciente especial. Marina franziu a testa enquanto lia a ficha. Rafael Silva, 34 anos, internado após um acidente de carro. O estranho é que a ficha estava praticamente vazia, sem detalhes sobre profissão, plano de saúde ou contatos de emergência. Ele chegou na madrugada. Pedido especial da diretoria para tratamento VIP. Você sabe como é, gente importante. Sandra baixou a voz. Dizem que é empresário, desses bem relacionados. Marina revirou os olhos internamente. Mais um rico mimado que achava que dinheiro comprava tratamento diferenciado. Ela pegou os medicamentos e se dirigiu ao quarto, preparando-se mentalmente para lidar com mais um paciente arrogante. Quando abriu a porta do quarto 412, encontrou um homem alto deitado na cama hospitalar, com um braço engessado e alguns arranhões no rosto. Ele estava acordado, mexendo no celular com a mão livre, e nem levantou os olhos quando ela entrou. Bom dia, Sr. Rafael. Sou a enfermeira Marina. Vou cuidar do senhor hoje. Ela manteve o tom profissional e cordial. Rafael finalmente ergueu o olhar e Marina sentiu algo estranho no peito. Ele tinha olhos castanhos intensos, que pareciam estudá-la com curiosidade. Não era o que ela esperava de um empresário prepotente. Bom dia! Ele respondeu simplesmente, pousando o celular na mesa ao lado. Marina se aproximou para verificar os sinais vitais, colocando o aparelho de pressão no braço dele. Como está se sentindo? Alguma dor? Suportável. Rafael observou os movimentos precisos dela. Há quanto tempo você trabalha por aqui? 3 meses. Marina anotou a pressão na ficha. Vou aplicar o medicamento para a dor que o doutor prescreveu. Enquanto preparava a injeção, ela notou que Rafael a observava atentamente. Não era o olhar superior que ela esperava, mas algo mais parecido com curiosidade genuína. Você é nova na profissão? Ele perguntou quando ela aplicou a medicação. Não exatamente. Trabalho como enfermeira há 5 anos, mas aqui no São Vicente é recente. Marina terminou o procedimento e se afastou. Precisa de mais alguma coisa? Na verdade, sim. Rafael se ajeitou na cama. Podem cancelar a enfermeira particular que contrataram para mim. Prefiro que você continue cuidando de mim. Marina piscou surpresa. Senhor Rafael, isso não depende de mim. A escala é feita pela supervisão. Mas eu vou falar com eles, ele disse com naturalidade, como se estivesse acostumado a ter seus pedidos atendidos imediatamente. O senhor pode tentar, Marina respondeu diplomaticamente, mas não posso garantir que vão aceitar. Rafael sorriu pela primeira vez. E Marina sentiu seu coração dar uma pequena acelerada. O sorriso transformava completamente o rosto dele, tirando aquela seriedade intimidadora. Durante o resto da manhã, Marina voltou várias vezes ao quarto para aplicar medicações e verificar o estado dele. A cada visita, Rafael tentava puxar conversa, fazendo perguntas sobre o hospital, sobre o trabalho dela, sobre sua vida. Por que escolheu ser enfermeira? Ele perguntou durante o horário do almoço. Marina estava trocando o soro e hesitou antes de responder. Gosto de cuidar das pessoas. É gratificante. Deve ser puxado, plantões longos, pacientes difíceis. Faz parte, ela respondeu com um meio sorriso. Todo trabalho tem seus desafios. Rafael a observou por um momento. Havia algo nessa mulher que o intrigava. Ela era profissional, competente, mas não se mostrava impressionada com seu status de paciente especial. Tratava todos com a mesma dedicação e respeito. Você sempre quis trabalhar num hospital grande assim? Ele insistiu. Marina parou o que estava fazendo e o encarou. Senhor Rafael, o senhor faz muitas perguntas. Desculpe, é que fico entediado aqui. Ele fez uma expressão de menino travesso. E você é a primeira pessoa interessante que conheci hoje. Marina sentiu o rosto esquentar levemente. Vou buscar seu almoço. Quando ela saiu do quarto, Rafael ficou pensando na reação dela. Estava acostumado com pessoas que se derretiam diante de sua presença, que tentavam agradá-lo a todo custo. Marina era diferente. Ela fazia seu trabalho com excelência, mas mantinha uma distância profissional que ele achava refrescante. À tarde, quando Marina voltou para o último round de medicamentos,
Encontrou Rafael olhando pela janela com uma expressão melancólica. Tudo bem? Ela perguntou, se aproximando. Só pensando na vida. Ele respondeu sem olhar para ela. Às vezes a gente precisa parar para perceber o que realmente importa. Marina sentiu algo na voz dele. Uma vulnerabilidade que não havia percebido antes. O acidente foi grave? Poderia ter sido pior. Rafael se virou para encará-la. Fiquei inconsciente por algumas horas. Dizem que é nesses momentos que a vida passa como um filme na nossa cabeça. E o que passou na sua? Rafael hesitou. Trabalho. Sempre trabalho. Reuniões, decisões, responsabilidades. Ele fez uma pausa. Percebi que não tenho muito mais além disso. Marina terminou de aplicar a medicação em silêncio. Havia algo na forma como ele falou que tocou seu coração. Por baixo daquela fachada de empresário bem-sucedido, ela vislumbrou um homem solitário. O senhor tem família? Ela perguntou gentilmente. Meus pais faleceram, não tenho irmãos. Rafael sorriu tristemente. E você? Moro sozinha também. Meus pais se foram quando eu era mais nova. Eles se entreolharam por um momento, reconhecendo uma dor comum. Marina sentiu uma conexão que não esperava ter com um paciente. Obrigado, Rafael disse suavemente. Pelo quê? Por me tratar como uma pessoa normal. Você não faz ideia de como isso é raro. Marina ficou confusa com o comentário, mas antes que pudesse perguntar o que ele quis dizer, a supervisora Sandra apareceu na porta. Marina, preciso falar com você. Lá fora, Sandra estava visivelmente nervosa. O paciente do 412 pediu especificamente para você ser a enfermeira dele durante toda a internação. A diretoria já aprovou. Mas como ele conseguiu? Não questione, Marina. Aparentemente ele tem muito mais influência do que imaginávamos. Sandra baixou a voz. Seja extra cuidadosa com ele. Quando Marina voltou ao quarto, Rafael estava sorrindo. Conseguiu, ela disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Consegui. Ele pareceu quase envergonhado. Espero que não se importe. Marina o observou por um longo momento. Havia algo sobre esse homem que não fechava. A forma como todos no hospital pareciam tratá-lo com uma reverência exagerada, como se ele fosse alguém extremamente importante. Mas quando estava sozinho com ela, parecia apenas um homem comum, carente de atenção genuína. Não me importo, ela respondeu finalmente. Mas espero que seja um bom paciente. Rafael riu, um som genuíno que fez Marina sorrir involuntariamente. Vou me esforçar, ele prometeu. Quando o plantão de Marina terminou, ela se despediu de Rafael normalmente, mas não conseguiu tirar da cabeça os olhos tristes dele quando falou sobre solidão. Havia algo naquele homem que despertava não apenas sua curiosidade profissional, mas algo mais profundo que ela preferia não analisar. Rafael ficou olhando a porta muito tempo depois que ela saiu. Pela primeira vez em anos, alguém o tinha tratado pelo que ele era como pessoa, não pela posição que ocupava. E isso havia despertado nele sentimentos que há muito tempo pensava ter enterrado. No corredor, Marina cumprimentou os colegas do turno da noite e se dirigiu ao vestiário. Não sabia por quê, mas tinha a sensação de que sua vida havia mudado naquele dia, mesmo que ainda não soubesse exatamente como. No segundo dia, cuidando de Rafael, Marina chegou ao quarto 412 com sua habitual pontualidade de 6 da manhã. Ele já estava acordado, sentado na cama olhando pela janela, e sorriu quando a viu entrar. Bom dia, enfermeira Marina, ele disse, e havia algo diferente no tom da voz dele, mais caloroso, menos formal. Bom dia, senhor Rafael. Como passou a noite? Melhor do que esperava. Ele a observou enquanto ela verificava os aparelhos e anotava os dados na ficha. Você tem filhos? Marina parou o que estava fazendo e o encarou. Por que a pergunta? Curiosidade. Você tem jeito maternal. Cuida das pessoas com muito carinho. Não tenho filhos, ela respondeu, voltando a se concentrar nos equipamentos. E o senhor? Também não. Rafael fez uma pausa. Na verdade, nunca pensei muito nisso. Sempre estive focado em outras coisas. Marina terminou de anotar os dados e se preparou para aplicar a medicação matinal. Que tipo de empresário o senhor é, se não for indiscrição? Rafael hesitou por um momento. Administração. Gerencio alguns negócios. A resposta foi vaga, mas Marina não insistiu. Enquanto aplicava a injeção, notou que Rafael a observava com atenção. Não era um olhar inconveniente, mas havia uma intensidade que a fazia se sentir um pouco nervosa. Você sempre quis ser enfermeira? Ele perguntou. Desde pequena. Marina guardou os materiais utilizados. Minha avó costumava dizer que eu tinha mãos de cura. Ela estava certa. Rafael disse isso com tanta sinceridade que Marina sentiu o coração acelerar um pouco.
Durante o café da manhã, Rafael tentou convencê-la a se sentar e conversar enquanto ele comia. Marina resistiu inicialmente, alegando que tinha outros pacientes, mas ele insistiu que ela era a única companhia interessante que tinha. Conte-me sobre seus sonhos, ele disse, cortando a fruta que veio na bandeja. Meus sonhos? Marina riu. Que pergunta é essa? Todo mundo tem sonhos. Coisas que quer conquistar, lugares que quer conhecer. Marina se pegou querendo compartilhar, mas lembrou que ele era apenas um paciente. Meu sonho é ser uma boa profissional e ajudar as pessoas. Essa é a resposta politicamente correta. Rafael sorriu. Mas não é isso que eu perguntei. Marina suspirou. Havia algo na forma como ele olhava para ela que a fazia querer ser honesta. Eu gostaria de fazer enfermagem especializando em pediatria. Sempre quis trabalhar com crianças. Ela hesitou antes de continuar. E um dia, quem sabe, ter uma família. Uma casa pequenininha, mas que fosse minha. Por que pediatria? As crianças são puras, sabe? Elas não têm maldade, não julgam. Quando você cuida de uma criança, está cuidando do futuro. Os olhos de Marina se iluminaram ao falar sobre isso. Rafael ficou em silêncio por um momento, tocado pela paixão na voz dela. E por que ainda não fez a especialização? Marina baixou os olhos. Dinheiro. Enfermagem especializada custa caro, e eu preciso trabalhar para me sustentar. Quanto custa? Senhor Rafael. Me chame só de Rafael. E eu perguntei quanto custa. Marina o encarou desconfiada. Por que quer saber? Curiosidade. São 15 mil reais. Para mim pode ser 15 milhões. Marina riu sem humor. Ganhando o que ganho, levaria anos para juntar essa quantia. Rafael ficou pensativo. 15 mil reais era o que ele gastava em um final de semana sem nem perceber. Para Marina, representava anos de economia e sacrifício. E se alguém quisesse te ajudar? Como assim? Emprestar o dinheiro, ou até mesmo dar de presente. Marina se levantou abruptamente com o rosto vermelho. Senhor Rafael, não sei que tipo de pessoa o senhor pensa que eu sou, mas eu não aceito esse tipo de proposta. Que proposta? Eu só disse que... Eu sei muito bem o que o senhor disse. Marina estava visivelmente irritada. Homens ricos que acham que podem comprar qualquer coisa, inclusive mulheres. Eu trabalho honestamente pelo meu dinheiro. Rafael ficou chocado com a reação dela. Marina, você entendeu errado. Eu não estava sugerindo nada inconveniente. Só pensei que... O senhor pensou que porque sou pobre e preciso de dinheiro, estaria disposta a aceitar qualquer coisa. Marina pegou a bandeja do café e se dirigiu à porta. Vou buscar sua medicação. Ela saiu do quarto deixando Rafael atordoado. Ele nunca havia tido a intenção de ofendê-la. Genuinamente queria ajudar. Mas percebeu como sua oferta deve ter soado para ela. Quando Marina voltou, 20 minutos depois, estava visivelmente mais calma, mas mantinha uma distância profissional fria. Marina, me desculpe, Rafael disse assim que ela entrou. Não foi minha intenção ofender você. Está tudo bem, ela respondeu secamente, preparando a medicação. Não está. Rafael segurou gentilmente o pulso dela. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me trata como um ser humano normal. A última coisa que eu queria era magoar você. Marina olhou para a mão dele no seu pulso, depois para os olhos dele. Havia sinceridade ali, uma vulnerabilidade que a tocou. Eu reagi exageradamente, ela admitiu. É que já passei por situações complicadas. Homens que acham que podem comprar tudo. Eu entendo. E você está certa em se proteger. Rafael soltou o pulso dela. Mas eu não sou assim. Pelo menos não quero ser. Durante o resto da manhã, eles conversaram de forma mais natural. Rafael contou sobre a solidão de sua vida. Sobre como era difícil saber se as pessoas gostavam dele pelo que ele era ou pelo que ele tinha. Marina compartilhou suas lutas diárias, a dificuldade de se sustentar sozinha, os sonhos que às vezes pareciam impossíveis. À tarde, quando Marina trouxe o almoço dele, Rafael estava mais quieto que o normal. Tudo bem? Ela perguntou. Estava pensando no que você disse hoje de manhã, sobre homens ricos que acham que podem comprar tudo. Marina se sentou na cadeira ao lado da cama, esquecendo por um momento das regras de distância profissional. Já trabalhei em outros lugares, já vi de tudo, ela disse suavemente. Mas você parece diferente. Como assim? Você me ouve de verdade. A maioria das pessoas não ouve, só espera a vez de falar. Marina sorriu timidamente. E você tem olhos tristes. Olhos de quem conhece a solidão. Rafael sentiu o peito apertar. É estranho como você consegue me ver. Ver o quê? A pessoa que eu realmente sou, por baixo de tudo. Eles se entreolharam por um longo momento.
Marina sentiu uma conexão que ia muito além da relação enfermeira-paciente. Havia algo naquele homem que despertava nela um desejo de cuidar que ia além do profissional. Rafael, ela disse suavemente, usando o nome dele pela primeira vez. Sim? Você não é tão solitário quanto pensa. Agora tem uma amiga. O sorriso que se abriu no rosto dele foi tão genuíno e aliviado que Marina sentiu seu coração dar um pequeno salto. Durante o restante da tarde, a conversa fluiu naturalmente entre eles. Rafael contou sobre sua infância, criado por pais ausentes que o deixavam com babás e tutores. Marina falou sobre como aprendeu cedo a ser independente depois que perdeu os pais. Às vezes penso que a vida seria diferente se eu tivesse alguém. Rafael disse enquanto Marina trocava o curativo do braço dele. Alguém como? Alguém que me conhecesse de verdade. Que ficasse comigo pelo que eu sou. Não pelo que posso oferecer. Marina terminou o curativo e o encarou. Esse alguém existe. Você só precisa dar uma chance. Você acha? Tenho certeza. Quando o plantão de Marina estava terminando, Rafael segurou a mão dela antes que ela saísse. Obrigado por hoje, ele disse. Por me ouvir. Por ser você mesma. Obrigado você por me deixar conhecer quem você realmente é. Rafael levou a mão dela aos lábios e deu um beijo suave nos dedos. O gesto foi tão gentil e respeitoso que Marina sentiu seu coração disparar. Até amanhã, Marina. Até amanhã, Rafael. Caminhando pelo corredor em direção ao vestiário, Marina não conseguia parar de pensar no toque dos lábios dele em sua mão. Havia acontecido algo naquele quarto que ela não conseguia definir, mas que havia mudado alguma coisa dentro dela. Rafael ficou deitado na cama, olhando para a mão que havia tocado Marina. Pela primeira vez em anos, sentia-se conectado com alguém de verdade. E a sensação era ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa. Rafael recebeu alta no 5º dia de internação. Mas, para surpresa de Marina, ele continuou aparecendo no hospital. Primeiro disse que era para refazer exames, depois para tirar pontos, sempre arranjando uma desculpa para vê-la. Marina ficava feliz com as visitas, embora tentasse manter a postura profissional. Ele sempre aparecia no final do expediente dela. Conversavam por alguns minutos no corredor ou na lanchonete do hospital, e ela sentia que estava desenvolvendo sentimentos que não deveria ter. Você não deveria estar aqui todo dia, Marina disse quando ele apareceu pela 4ª vez naquela semana. Os médicos já liberaram você completamente. Eu sei. Rafael sorriu daquele jeito que fazia o coração dela acelerar. Mas gosto de ver você. Marina corou e desviou o olhar. Rafael, você sabe que isso não pode acontecer. O quê? Isso, entre nós. Ela gesticulou vagamente. Eu sou funcionária do hospital, você foi meu paciente. Existe um código de ética. Mas eu não sou mais seu paciente. Mesmo assim, Rafael se aproximou um pouco mais. Marina, desde que saí daqui, a única coisa que penso é em você. Na sua voz, no seu sorriso, na forma como você cuida das pessoas. Marina sentiu o coração disparar, mas deu um passo para trás. Não diga isso. Por que não posso dizer a verdade? Porque somos de mundos diferentes. Você é um empresário bem-sucedido, eu sou apenas uma enfermeira. Você é muito mais que apenas uma enfermeira, Rafael disse com intensidade. Você é a mulher mais incrível que eu conheci. Marina estava prestes a responder quando ouviu passos se aproximando. Era a supervisora Sandra, acompanhada de 2 homens de terno. Ah, senhor Rafael, Sandra disse com um tom respeitoso que Marina nunca havia ouvido ela usar antes. Que bom vê-lo recuperado. Obrigado, Sandra. Rafael respondeu naturalmente como se conhecesse a supervisora há anos. Marina franziu a testa. Como Rafael conhecia Sandra pelo nome. Os relatórios que o senhor pediu estão prontos, um dos homens de terno disse. Sobre as reformas do novo setor de pediatria. Ótimo, podemos nos reunir na minha sala em alguns minutos. Sua sala? Marina não conseguiu esconder a surpresa na voz. Todos se viraram para ela. Sandra parecia nervosa. Os homens de terno ficaram desconfortáveis. E Rafael fechou os olhos como se soubesse que aquele momento chegaria. Marina, Rafael começou. Mas ela já estava recuando. Que sala? Ela insistiu, olhando de Rafael para Sandra. Que reformas? Sandra, o que está acontecendo aqui? Sandra olhou para Rafael como se pedisse permissão para falar. Ele assentiu lentamente. Marina, o senhor Rafael é... Ele é o proprietário do hospital. O mundo parou para Marina. Ela olhou para Rafael, esperando que ele negasse, que dissesse que era um mal-entendido. Mas ele apenas baixou os olhos, confirmando silenciosamente. Proprietário? A voz de Marina saiu como um sussurro. Marina, eu posso explicar.
Proprietário, ela repetiu mais alto dessa vez. As pessoas ao redor começaram a olhar. Você é dono deste lugar? Sim, mas... Marina sentiu as pernas bambas. Tudo fazia sentido agora. A forma como todos o tratavam com reverência. O quarto VIP. A capacidade de conseguir que ela fosse designada exclusivamente para cuidar dele. Ele não era apenas um empresário bem-sucedido. Ele era o dono de tudo aquilo. Marina, deixe-me explicar. Rafael tentou se aproximar, mas ela deu mais passos para trás. Explicar o quê? Como você mentiu para mim desde o primeiro dia? Eu nunca menti, só não contei toda a verdade. Ah, que diferença faz? Marina estava visivelmente abalada. Você me deixou falando sobre dinheiro, sobre meus sonhos, sobre como é difícil pagar as contas, sendo que você é dono do lugar onde trabalho. As pessoas no corredor pararam para assistir à discussão. Sandra tentou intervir. Marina, talvez seja melhor conversarmos em particular. Não! Marina se virou para ela. Vocês sabiam, todos sabiam menos eu, não é? Marina, por favor, Rafael disse, se aproximando novamente. Vamos conversar em um lugar mais reservado. Não quero conversar com você. Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Você me fez de idiota. Ficou ali, me ouvindo falar sobre minha vida, sobre minhas dificuldades, sabendo que com um estalar de dedos poderia resolver todos os meus problemas. Só. Nunca foi sobre isso. Não foi? Então por que não contou a verdade desde o início? Rafael hesitou. Como explicar que estava cansado de ser visto apenas pelo que possuía? Como dizer que pela primeira vez alguém gostava dele pelo que ele realmente era? Porque eu queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Quem você é? Marina riu sem humor. Eu não faço a menor ideia de quem você é. Tudo foi mentira. Não foi mentira. Tudo que conversamos, tudo que senti. Pare. Marina levantou a mão. Só pare. Ela se virou para Sandra. Quero ser transferida para outro setor, imediatamente. Marina, não precisa ser assim. Precisa sim. Marina enxugou as lágrimas que começavam a cair. Não posso trabalhar sabendo que meu chefe ficou brincando comigo como se eu fosse um brinquedo. Você não é um brinquedo, Rafael disse com voz firme. Você é a pessoa mais importante que entrou na minha vida. Marina o encarou com uma mistura de dor e raiva. Se eu fosse tão importante assim, você teria sido honesto comigo. Rafael tentou mais uma vez. Marina, me dê uma chance de explicar, por favor. Não. Marina balançou a cabeça decisivamente. Você teve 5 dias para ser honesto comigo. 5 dias em que eu abri meu coração, contei meus segredos, me preocupei com você de verdade. E eu me preocupei com você também. Você se divertiu comigo, Marina disse, a voz tremendo de emoção. Deve ter sido muito engraçado ver a enfermeirinha pobre falando sobre seus sonhinhos impossíveis, não é mesmo? Nunca foi assim, mas Marina já estava se afastando. Sandra, quero minha transferência processada hoje mesmo. E você? Ela olhou para Rafael uma última vez. Não quero mais vê-lo por aqui. Marina saiu correndo pelo corredor, deixando Rafael parado ali, cercado de pessoas que o olhavam com curiosidade e pena. Ele nunca havia se sentido tão vazio quanto naquele momento. Senhor Rafael. Sandra se aproximou cautelosamente. Talvez seja melhor dar um tempo para ela se acalmar. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Ela está certa. Eu deveria ter contado a verdade desde o início. O senhor tinha seus motivos. Motivos egoístas. Rafael suspirou profundamente. Eu me apaixonei por ela, Sandra. De verdade. E agora ela me odeia. No vestiário, Marina chorava enquanto tirava o uniforme. Suas colegas tentavam consolá-la, mas ela mal conseguia falar. A sensação de ter sido enganada, de ter sido tratada como uma diversão, doía mais do que qualquer coisa que já havia sentido. Marina, talvez ele tenha uma explicação, disse Carla, uma das enfermeiras mais velhas. Que explicação pode haver? Marina enxugou o rosto com as costas da mão. Ele me mentiu sobre quem era. Me deixou falando sobre dinheiro, sobre meus problemas, sendo que ele poderia resolver tudo com uma canetada. Mas você viu como ele olhava para você, insistiu Carla. Aquilo não era fingimento. Marina balançou a cabeça. Não importa. A confiança se perdeu. Como posso acreditar em qualquer coisa que ele diga agora? Enquanto isso, Rafael havia se trancado em seu escritório no último andar do hospital. O local era luxuoso, com vista panorâmica da cidade. Mas ele não conseguia se concentrar em nada além do olhar magoado de Marina. Ele pegou o telefone e ligou para Sandra. Como está o processo de transferência da Marina?
Ela pediu para ir para a ala de cardiologia, bem longe do setor onde vocês se conheceram. Faça o que ela pediu. Rafael disse com resignação. E Sandra, não quero que ninguém a pressione ou tente fazê-la mudar de ideia. Se ela não quer me ver, vou respeitar isso. Mas, senhor, é uma ordem, Sandra. Nos dias seguintes, Rafael tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível. Várias vezes ele desceu até a ala de cardiologia só para ver Marina de longe. Ela parecia estar bem, fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Mas havia perdido aquela luz nos olhos que tanto o encantava. Uma semana depois da descoberta, Rafael não aguentou mais. Ele esperou Marina na saída do hospital, encostado no carro dele. O que você está fazendo aqui? Marina perguntou quando o viu. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Marina tentou contorná-lo, mas Rafael bloqueou seu caminho gentilmente. Temos sim. Por favor, 5 minutos. Marina hesitou. Parte dela queria ouvi-lo, mas a parte ferida ainda estava muito presente. 2 minutos, ela disse finalmente. Marina, eu sei que estraguei tudo. Sei que deveria ter contado a verdade desde o início. Rafael falou rápido, com medo de que ela fosse embora. Mas você precisa entender que passo a vida inteira sendo visto apenas pelo meu dinheiro. Mulheres que fingem me amar por interesse, funcionários que me adulam por medo, amigos que só aparecem quando precisam de algo. Isso não justifica a mentira. Não justifica, mas explica. Rafael deu um passo à frente. Quando você me tratou como um homem comum, quando demonstrou se importar comigo pelo que eu era, não pelo que eu tinha, foi a primeira vez que me senti realmente visto. Marina sentiu os olhos marejarem, mas manteve a postura firme. Você não confiou em mim. Eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que você mudasse comigo. Medo de que passasse a me ver como todos os outros veem. Rafael baixou a voz. Medo de perder a única pessoa que me fazia sentir humano novamente. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Mas você me perdeu mesmo assim. Perdi? Marina o encarou com tristeza. Como posso estar com alguém que não confia em mim? Como posso amar alguém que me vê como mais uma interesseira em potencial? Você disse amar. Rafael notou, com um fio de esperança na voz. Marina percebeu o que havia dito e corou. Isso não importa mais. Importa para mim. Porque eu também te amo, Marina. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Os dois se entreolharam por um momento carregado de emoção. Marina sentia seu coração disparar, mas a mágoa ainda era muito forte. Se você me amasse de verdade, teria confiado em mim, ela disse finalmente e se afastou. Rafael ficou parado no estacionamento, vendo Marina entrar no ônibus e desaparecer na noite. Ele havia perdido a mulher da sua vida por não ter tido coragem de ser completamente honesto, mas algo dentro dele dizia que ainda não era tarde demais. Ele só precisava encontrar uma forma de provar para Marina que seus sentimentos eram verdadeiros e que ela era muito mais importante para ele do que qualquer dinheiro ou posição social. A guerra pelo coração de Marina estava apenas começando. 2 semanas haviam se passado desde o confronto no corredor e Rafael estava desesperado. Ele tentara de tudo para se aproximar de Marina novamente, mas ela se mantinha firme em evitá-lo. Sempre que ele aparecia na ala de cardiologia, ela desaparecia. Quando tentava falar com ela no final do expediente, Marina saía por outras portas. Rafael nunca havia corrido atrás de uma mulher na vida. Sempre foram elas que o procuravam, interessadas em sua posição e riqueza. Mas Marina era diferente, e isso o deixava completamente perdido sobre como reconquistá-la. Senhor Rafael, Sandra bateu na porta do escritório dele. Posso falar com o senhor? Entre, Sandra. Rafael não levantou os olhos dos papéis que fingia ler. É sobre a Marina. Agora ele prestou atenção. O que tem ela? As outras enfermeiras estão comentando que ela anda muito triste. Não é mais a mesma pessoa alegre de antes. Rafael sentiu o peito apertar. E o que isso tem a ver comigo? Senhor Rafael, com todo respeito, todos no hospital sabem que o senhor está apaixonado por ela. E pelo que vejo, ela também está sofrendo. Ela me odeia, Sandra. Não, ela não odeia. Ela está magoada, que é bem diferente. Rafael finalmente olhou para a supervisora. O que você sugere que eu faça? Pare de tentar forçar conversas com ela. Pare de aparecer onde ela está. Deixe ela sentir sua falta. E se ela não sentir? Sandra sorriu. Vai sentir. Acredite em mim. Rafael seguiu o conselho de Sandra, mas foi a coisa mais difícil que já havia feito. Ele se trancou no escritório, evitou circular pelo hospital, cancelou reuniões desnecessárias. Durante 3 dias, não deu nem sinal de vida.
Marina notou a ausência dele imediatamente. No primeiro dia sentiu alívio. No segundo, começou a se perguntar onde ele estava. No terceiro dia, estava visivelmente inquieta. Cadê o seu patrão apaixonado? Brincou Carla durante o almoço. Ele não é meu patrão, Marina respondeu secamente. Mas está apaixonado. Marina fingiu não ouvir, mas a pergunta ficou ecoando na cabeça dela. Onde Rafael estava? Por que havia parado de aparecer? Será que tinha desistido dela? A resposta veio na quinta-feira, quando Marina soube por meio de fofocas que Rafael havia viajado para São Paulo a negócios e ficaria fora por uma semana. Por que isso te importa? Carla perguntou quando viu a expressão de Marina ao ouvir a notícia. Não importa, Marina mentiu, mas passou o resto do dia pensando nele. Rafael, na verdade, estava no hotel em São Paulo, mas não conseguia se concentrar nas reuniões. Sua cabeça estava completamente ocupada com Marina. Ele decidiu que quando voltasse tentaria uma abordagem diferente. No sábado, Marina estava em casa organizando suas coisas quando ouviu uma batida na porta. Quando abriu, encontrou um entregador com um envelope elegante. Marina Santos? Sou eu. Entrega para a senhora. Marina pegou o envelope intrigada. Não havia remetente, apenas seu nome escrito com uma caligrafia elegante. Dentro, encontrou um convite para um evento beneficente do hospital, marcado para a próxima sexta-feira. Evento beneficente para a arrecadação de fundos para o novo setor de pediatria. Marina leu em voz alta. Presença de todos os funcionários solicitada. Ela franziu a testa. Nunca havia sido convidada para esse tipo de evento antes. Será que era obrigatório? Decidiu perguntar para Sandra na segunda-feira. Ah, sim, o evento anual. Sandra explicou quando Marina perguntou. Normalmente é só para a alta administração e médicos-chefe, mas este ano o proprietário pediu para convidar toda a equipe de enfermagem. Marina sentiu o estômago dar um nó. Rafael. Tinha que ser ideia dele. É obrigatório? Tecnicamente não, mas é bem visto participar. Ainda mais sendo para a pediatria que você tanto adora. Marina ficou dividida. Por um lado, não queria dar o braço a torcer para Rafael. Por outro, a causa era realmente importante para ela. Na sexta-feira, depois de muito hesitar, Marina decidiu ir ao evento. Ela não tinha roupas adequadas para uma festa elegante, mas emprestou um vestido azul marinho de uma amiga e fez o possível para ficar apresentável. O evento estava sendo realizado no Salão Nobre do hospital, um lugar que Marina nunca havia visto antes. Quando chegou, ficou impressionada com a elegância do ambiente. Havia centenas de pessoas, todas vestidas impecavelmente, conversando em pequenos grupos. Marina se sentia como um peixe fora d'água, mas tentou se manter discreta próxima à mesa de bebidas. Foi quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Você veio. Marina se virou e encontrou Rafael. Ele estava elegantíssimo em um smoking preto, mais bonito do que ela jamais o havia visto. Por um momento, esqueceu que estava brava com ele. O convite dizia que a presença era solicitada. Ela respondeu tentando manter a voz firme. Você está linda, Rafael disse. E havia tanta sinceridade na voz dele que Marina sentiu o coração acelerar. Obrigada, ela murmurou, desviando o olhar. Marina, podemos conversar? Aqui não é lugar. Então vamos a um lugar mais reservado. Marina hesitou, mas acabou concordando. Rafael a conduziu até uma pequena sacada que dava vista para o jardim do hospital. Por que organizou isso? Marina perguntou assim que ficaram sozinhos. O evento beneficente? Acontece todo ano. Você sabe do que estou falando. Por que convidou toda a equipe de enfermagem? Rafael suspirou. Porque queria que você viesse, mas sabia que não viria se fosse um convite pessoal meu. Então você manipulou a situação. Sim, Rafael admitiu. E antes que me acuse de novo, sim, foi errado da minha parte. Mas eu estava desesperado para falar com você. Marina balançou a cabeça. Você não entende, não é? Não é sobre ter dinheiro ou poder. É sobre honestidade. É sobre confiança. Eu sei, e por isso que quero te contar tudo. Toda a verdade. Marina o encarou surpresa. Que verdade? Rafael respirou fundo. Meu nome completo é Rafael Henrique Almeida Silva. Herdei este hospital do meu avô quando tinha 25 anos. Não construí nada sozinho, apenas administro o que recebi de herança. Cliceu. Por que está me contando isso? Porque quero que você saiba que não sou o empresário bem-sucedido que todos pensam. Sou apenas um herdeiro que teve sorte de nascer na família certa. Rafael se aproximou um pouco. Quero que saiba que quando estava naquela cama de hospital, pela primeira vez em anos me senti como uma pessoa normal. E foi você quem me fez sentir isso. Marina ficou em silêncio, processando o que ele havia dito.
Marina, eu me apaixonei por você de verdade. Não por obrigação, não por conveniência, mas porque você é a mulher mais incrível que conheci. E se perdi sua confiança, vou passar o resto da vida tentando reconquistá-la. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Rafael, você não precisa me responder agora. Só queria que soubesse a verdade. Toda ela. Naquele momento, alguém bateu na porta da sacada. Era um dos organizadores do evento. Senhor Rafael, está na hora do seu discurso. Rafael assentiu e se virou para Marina. Preciso ir, mas você fica? Marina hesitou, mas acabou concordando com um aceno de cabeça. No palco, Rafael agradeceu a presença de todos e começou a falar sobre a importância do novo setor de pediatria. Mas foi quando ele olhou diretamente para Marina que suas palavras ganharam um significado especial. Às vezes, uma pessoa especial entra na nossa vida e nos mostra o que realmente importa. Esta pessoa me ensinou que cuidar das pessoas, especialmente das crianças, é o maior propósito que podemos ter. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela sabia que ele estava falando dela. Por isso, esta noite tenho o prazer de anunciar que o hospital irá criar um programa de bolsas de estudo para funcionários que queiram se especializar em pediatria, porque acredito que investir nas pessoas certas é investir no futuro. A plateia aplaudiu entusiasmada, mas Marina mal conseguia processar o que havia ouvido. Um programa de bolsas de estudo, exatamente o que ela precisava para realizar seu sonho. Quando Rafael desceu do palco, Marina o esperava. Isso foi por minha causa, ela disse. Foi por causa do que você me ensinou, que algumas pessoas merecem todas as oportunidades do mundo. Marina olhou nos olhos dele e pela primeira vez viu apenas sinceridade. Não havia jogos, não havia manipulação. Apenas um homem apaixonado tentando fazer a coisa certa. Rafael, ela disse suavemente. Sim, eu também te amo. O sorriso que se abriu no rosto dele iluminou toda a sacada. Rafael segurou o rosto de Marina entre as mãos e a beijou. Foi um beijo cheio de amor, de perdão, de promessas de um futuro juntos. Quando se separaram, Marina encostou a testa na dele. Mas se você me mentir de novo... Nunca mais, Rafael prometeu. Nunca mais. E pela primeira vez em semanas, ambos sentiram que tinham encontrado seu lugar no mundo. Nos braços um do outro. 6 meses haviam se passado desde a noite do evento beneficente, e Marina ainda acordava algumas manhãs achando que tudo não passava de um sonho. Ela havia se inscrito no programa de bolsas do hospital e sido aceita para a especialização em pediatria com nota máxima. Os professores elogiavam sua dedicação e conhecimento prático, resultado dos anos trabalhando diretamente com pacientes. Mais importante que qualquer conquista profissional, porém, era a forma como seu relacionamento com Rafael havia se desenvolvido. Diferente de tudo que ela imaginara sobre namoros com homens ricos, Rafael nunca tentou mudá-la ou transformá-la em algo que não era. Pelo contrário, ele parecia se apaixonar cada dia mais pela mulher simples e determinada que ela sempre fora. Bom dia, amor. Rafael disse, entrando na cozinha do apartamento novo que Marina havia alugado em um bairro de classe média. Era um lugar simples, mas aconchegante, e ela havia feito questão de pagar com seu próprio dinheiro, mesmo depois do aumento que recebera no hospital. Rafael havia oferecido ajuda com o aluguel dezenas de vezes, mas Marina sempre recusava educadamente. Ela queria construir sua independência financeira aos poucos, sem depender dele para nada. E Rafael, que no início não entendia essa teimosia, havia aprendido a respeitar e até admirar essa característica dela. Bom dia! Marina sorriu servindo café para os dois em xícaras simples que havia comprado numa loja de departamentos. Dormiu bem? Sempre durmo bem quando estou com você. Ele respondeu beijando sua testa carinhosamente. Era verdade. Rafael havia descoberto que os ataques de insônia que o acompanhavam há anos simplesmente desapareceram depois que Marina entrou em sua vida. Pela primeira vez, ele tinha paz interior suficiente para descansar de verdade. Pronto para mais um dia salvando vidas? Marina perguntou, colocando pão na torradeira. Tecnicamente, quem salva vidas é você. Eu só assino papéis e tomo decisões administrativas. Marina riu. Era uma piada recorrente entre eles, mas que carregava uma verdade profunda. Rafael havia se tornado muito mais envolvido na parte médica do hospital depois que começaram a namorar. Marina o inspirava a lembrar da missão real daquele lugar, que não era gerar lucro, mas cuidar de pessoas. Falando em salvar vidas, Rafael disse puxando um envelope elegante do bolso do paletó. Tenho uma surpresa para você. Marina parou o que estava fazendo e se virou para ele com uma expressão de alerta. Rafael, já conversamos sobre isso várias vezes. Não quero presentes caros ou extravagantes. Não é um presente caro,
Ele disse, sorrindo daquele jeito que sempre derretia o coração dela. É algo que você conquistou com seu próprio mérito. Intrigada, Marina secou as mãos no pano de prato e pegou o envelope. Dentro, encontrou um documento oficial com o timbre do hospital. Ela leu uma vez, depois duas, antes de conseguir processar completamente o que estava escrito ali. Coordenadora do setor de pediatria? Ela perguntou, olhando para Rafael com os olhos arregalados de surpresa. Como assim? A doutora Helena comunicou oficialmente que vai se aposentar no final do ano. Ontem à tarde, houve uma reunião extraordinária da diretoria médica para escolher seu substituto. Marina sentiu as pernas ficarem bambas. A doutora Helena era uma lenda no hospital. Uma pediatra respeitada em todo o país. A ideia de substituí-la parecia impossível. Rafael, isso é loucura. Eu ainda estou me especializando. Mal terminei o primeiro módulo. E quando terminar sua especialização, no final do ano, a posição será oficialmente sua. Se quiser aceitá-la, claro. Mas sem mais como. Por quê? Existem médicos com muito mais experiência. Rafael se aproximou e segurou as mãos dela, que tremiam ligeiramente de emoção. Marina, a votação foi unânime. Todos os chefes de departamento votaram no seu nome. Mas eles mal me conhecem. Conhecem seu trabalho. Conhecem sua dedicação. Conhecem os resultados que você obtém com as crianças. Rafael sorriu com orgulho. A doutora Helena mesma disse que nunca viu ninguém com tanta vocação natural para a pediatria quanto você. Marina se jogou nos braços de Rafael, emocionada demais para falar. Lágrimas de alegria escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava processar que seu maior sonho profissional estava se tornando realidade. Claro que quero. Ela finalmente conseguiu falar. Sempre foi meu sonho trabalhar exclusivamente com crianças. Eu sei. E você merece realizar todos os seus sonhos, Marina. Todos eles. Eles se beijaram com ternura, e Marina sentiu que finalmente havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também um parceiro que acreditava nela incondicionalmente e a apoiava em todas as suas ambições. Naquele mesmo dia no hospital, a notícia da promoção de Marina se espalhou rapidamente pelos corredores. A reação foi majoritariamente positiva, com colegas parabenizando-a sinceramente. Algumas enfermeiras mais velhas que trabalhavam há décadas no hospital disseram que ela merecia a oportunidade. Marina estava terminando seu plantão no setor de cardiologia, quando uma das enfermeiras mais respeitadas da instituição, Dona Conceição, se aproximou dela. A mulher de 60 anos trabalhava ali há mais de 2 décadas e era conhecida por sua franqueza. Marina, posso falar com você um minuto? Claro, Dona Conceição. Marina respondeu sentindo um friozinho no estômago. Apesar de a maioria dos funcionários ter aceitado bem seu relacionamento com Rafael, ainda havia alguns comentários maldosos pelos corredores. É sobre você e o Sr. Rafael. Marina se preparou mentalmente para ouvir alguma crítica ou comentário desagradável sobre namoro por interesse. Escute bem, menina. Dona Conceição continuou baixando a voz. Trabalho neste hospital há 22 anos. Vi muita coisa, muita gente indo e vindo. Vi diretores prepotentes, médicos arrogantes, administradores que só pensavam em dinheiro. Marina esperou em silêncio, não sabendo onde a conversa ia dar. Mas nunca, em todos esses anos, vi aquele homem olhar para ninguém do jeito que olha para você. Marina relaxou, percebendo que não seria uma crítica. Antes de você aparecer na vida dele, o Sr. Rafael era um patrão distante. Educado, respeitoso, mas frio. Ele passava pelos corredores cumprimentando todo mundo, mas você via que era só polidez. Não havia calor humano ali. Dona Conceição fez uma pausa, organizando os pensamentos. Agora ele é diferente. Conversa conosco de verdade, conhece nossos nomes, pergunta sobre nossas famílias, se preocupa conosco como pessoas. Semana passada ele soube que a filha da Joana estava doente e mandou o carro dele levar a menina para o hospital. Você mudou aquele homem, Marina, para muito melhor. Marina sentiu os olhos marejarem. Ele também me mudou, Dona Conceição. Me ensinou que posso sonhar grande, que mereço coisas boas na vida. Pois continue sonhando, menina. E continue sendo quem você é, porque foi essa pessoa simples e verdadeira que conquistou o coração dele. A enfermeira mais velha sorriu carinhosamente. Vocês dois são bons um para o outro. Qualquer um com olhos na cara consegue ver isso. 2 semanas depois, Marina estava trabalhando no setor de pediatria, onde havia começado a fazer estágios como parte de sua especialização, quando recebeu uma ligação urgente de Sandra. Marina, preciso que você suba imediatamente ao escritório do Sr. Rafael. É urgente. Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou preocupada. Ele só disse que era muito importante e que você precisava vir agora. Marina subiu no elevador com o coração acelerado, imaginando 1000 possibilidades.
Será que algo havia acontecido com Rafael? Algum acidente? Algum problema de saúde? Ou seria algo relacionado ao hospital? Quando entrou no escritório, encontrou Rafael parado próximo à janela panorâmica, olhando para a cidade lá embaixo. Ele estava vestindo um terno escuro impecável, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia nervoso, tenso. Rafael? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, fechando a porta atrás de si. Ele se virou e Marina viu que estava visivelmente nervoso. Mais nervoso do que jamais o havia visto. Sente-se, ele disse, indicando uma das poltronas em frente à mesa. Rafael, você está me assustando. O que foi? Marina, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Marina sentiu o coração acelerar descontroladamente. 1000 pensamentos passaram por sua cabeça. Será que ele havia mudado de ideia sobre o relacionamento? Será que tinha se cansado dela? Será que algum familiar havia aparecido desaprovando o namoro? Rafael se aproximou lentamente e, para surpresa total de Marina, se ajoelhou ao lado da poltrona onde ela estava sentada. Marina Santos, ele começou, e sua voz tremia ligeiramente de emoção. Você entrou na minha vida no momento em que eu mais precisava de alguém como você, mesmo sem saber disso. Marina cobriu a boca com as mãos, começando a entender o que estava acontecendo. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Me ensinou a valorizar o que realmente importa na vida. Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Me ensinou que posso ser uma pessoa melhor a cada dia. Marina estava chorando agora, lágrimas de emoção pura escorrendo pelo rosto. Eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Amo sua determinação, sua bondade, sua inteligência, sua capacidade de cuidar das pessoas. Rafael abriu a caixinha, revelando um anel delicado e elegante. Marina Santos, você quer casar comigo? Por alguns segundos, Marina não conseguiu falar. Ela olhava alternadamente para o anel e para os olhos ansiosos de Rafael. O anel era perfeito, exatamente do jeito que ela gostaria se tivesse escolhido. Simples, elegante, sem exageros. Rafael! Ela finalmente conseguiu sussurrar. Eu sei que ainda não faz muito tempo que estamos juntos, e se você quiser esperar mais um pouco, eu entendo. Sim, Marina o interrompeu. Sim, você quer esperar mais? Sim, eu quero casar com você. O sorriso que se abriu no rosto de Rafael foi tão radiante que iluminou todo o escritório. Com mãos ligeiramente trêmulas de emoção, ele colocou o anel no dedo dela. Servia perfeitamente. Como você sabia o número do meu dedo? Marina perguntou, admirando como o anel ficava perfeito em sua mão. Prestei atenção. Sempre presto atenção em tudo que se refere a você. Eles se beijaram ali mesmo, no escritório dele, selando um compromisso que ambos sabiam no fundo do coração que duraria para sempre. Era mais que amor, era parceria, cumplicidade, respeito mútuo. Quando se separaram, Rafael segurou o rosto de Marina entre as mãos. Prometo fazer você feliz todos os dias da nossa vida, ele disse solenemente. Você já me faz feliz, Marina respondeu. Só por ser quem você é. Eles passaram o resto da tarde fazendo planos. Marina queria um casamento simples, apenas para a família e amigos próximos. Rafael, que poderia facilmente organizar uma festa grandiosa para 500 pessoas, concordou imediatamente com o desejo dela. Só quero uma coisa, ele disse. O quê? Que seja no jardim do hospital. No mesmo lugar onde nos reconciliamos durante o evento beneficente. Marina sorriu, tocada pela sentimentalidade dele. Perfeito. Foi ali que nossa história de amor realmente começou. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente após o pedido. Marina havia insistido em organizar tudo ela mesma, recusando educadamente a sugestão de Rafael de contratar uma wedding planner. Ela queria que cada detalhe refletisse quem eles realmente eram como casal, longe de qualquer ostentação desnecessária. Quantas pessoas você quer convidar? Marina perguntou numa manhã de sábado, enquanto faziam uma lista na mesa da cozinha do apartamento dela. Da minha parte, não muitas. Alguns colegas próximos, os chefes de departamento do hospital que se tornaram amigos. Rafael fez uma pausa. Na verdade, as pessoas mais importantes para mim já estão nesta sala. Marina sorriu entendendo que ele se referia a ela. Eu quero convidar minhas colegas de trabalho, especialmente a Dona Conceição e as meninas da enfermagem que viraram minhas amigas. E sua família? Marina ficou quieta por um momento. Não tenho família, lembra? Só alguns primos distantes que mal conheço. Rafael segurou a mão dela por cima da mesa. Agora você tem família. Tem a mim, e vai ter todos os funcionários do hospital que te amam como se você fosse filha deles.
A emoção na voz de Rafael tocou o coração de Marina. Era verdade. Nos últimos meses, ela havia criado laços tão fortes no hospital que realmente se sentia parte de uma grande família. O casamento foi marcado para um sábado de primavera, exatamente 4 meses após o pedido. Marina havia escolhido uma data que permitisse terminar mais um módulo da especialização antes da lua de mel. Na semana anterior ao casamento, Rafael apareceu no apartamento de Marina com uma expressão misteriosa. "Tenho mais uma surpresa para você", ele disse. "Rafael, já conversamos sobre isso. Não é um presente material, é algo diferente." Ele entregou a ela um envelope simples, sem decorações. Marina abriu e encontrou uma carta escrita à mão, com a letra elegante de Rafael. "Minha querida Marina." Ela leu em voz alta. "Escrevo esta carta na véspera de nos tornarmos marido e mulher, para que você saiba exatamente como chegamos até aqui e por que nosso amor é tão especial." Marina parou de ler e olhou para Rafael. "Você escreveu nossa história? Nossa história de amor. Desde o primeiro dia que você entrou no meu quarto no hospital até hoje, quero que nossos filhos e netos saibam como seus pais se conheceram." Marina continuou lendo, emocionada com cada palavra. Rafael havia capturado perfeitamente cada momento importante do relacionamento deles, desde os mal-entendidos até as reconciliações, desde as primeiras conversas até o pedido de casamento. "Você se lembra de tudo", ela disse com lágrimas nos olhos. "Cada segundo ao seu lado é importante demais para esquecer." O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Marina acordou no apartamento de sua amiga Carla, que havia insistido para ajudá-la a se arrumar. O vestido que ela havia escolhido era simples, mas elegante, em um tom marfim que realçava sua pele clara e cabelos castanhos. "Você está linda", Carla disse, ajustando o véu delicado na cabeça de Marina. "Estou nervosa", Marina admitiu, olhando-se no espelho. "É normal. Você vai casar com o amor da sua vida." Na verdade, Marina não estava nervosa por estar se casando com Rafael. Estava nervosa porque sua felicidade parecia grande demais para ser real. Às vezes, ainda acordava achando que tudo não passava de um sonho maravilhoso. O jardim do Hospital São Vicente havia sido transformado num cenário romântico e acolhedor. Rafael havia contratado uma pequena empresa de decoração, mas pedira especificamente por algo simples e natural. Flores brancas e rosa claro enfeitavam as cadeiras brancas dispostas em fileiras. Um pequeno altar foi montado no mesmo local da sacada onde eles haviam se reconciliado. Rafael esperava no altar, visivelmente nervoso, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Ele usava um terno azul marinho que Marina havia escolhido, dizendo que era a cor que mais destacava seus olhos castanhos. Quando a música começou a tocar e Marina apareceu na entrada do jardim, Rafael sentiu que seu coração ia parar. Ela estava radiante, caminhando devagar pelo corredor improvisado entre as cadeiras. Não havia pai para acompanhá-la. Então, ela havia escolhido fazer o percurso sozinha. "Ela está linda", murmurou o Dr. Santos, um dos médicos mais antigos do hospital, que estava sentado na primeira fileira. "Está mesmo", concordou Dona Conceição, secando uma lágrima discreta. Quando Marina chegou ao altar, Rafael estendeu a mão para ela. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente como sempre acontecia. "Você está perfeita", ele sussurrou. "Você também", ela respondeu sorrindo. O juiz de paz, um homem bondoso que Marina havia conhecido através de Sandra, começou a cerimônia com palavras simples e sinceras sobre o significado do matrimônio. "Rafael e Marina escolheram escrever seus próprios votos", ele anunciou. "Rafael, você pode começar." Rafael respirou fundo e olhou nos olhos de Marina. Ele havia decorado cada palavra que queria dizer. "Marina, quando você entrou no meu quarto naquele primeiro dia, eu estava quebrado por dentro. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Você me curou de formas que nem imagina." Sua voz era firme, mas carregada de emoção. "Prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo te respeitar, te apoiar em todos os seus sonhos e construir ao seu lado uma família baseada no amor verdadeiro. Prometo ser o homem que você merece, hoje e sempre." Marina estava chorando de emoção, mas conseguiu manter a compostura para dizer seus votos. "Rafael, você me ensinou que é possível sonhar grande e que mereço amor verdadeiro. Me ensinou que vulnerabilidade é força, não fraqueza." Ela apertou as mãos dele. "Prometo te amar em todos os momentos, nos fáceis e nos difíceis. Prometo ser sua parceira, sua companheira, sua melhor amiga. Prometo construir com você uma vida cheia de amor, propósito e felicidade." "Vocês têm as alianças?", perguntou o juiz. Carla se aproximou com as alianças simples que eles haviam escolhido juntos.
Rafael colocou a aliança no dedo de Marina com mãos que tremiam ligeiramente de emoção. Com esta aliança eu me caso com você, ele disse. Marina fez o mesmo, colocando a aliança no dedo de Rafael. Com esta aliança eu me caso com você. Pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. Rafael, pode beijar sua esposa. Rafael segurou o rosto de Marina entre as mãos e a beijou como se fosse a primeira vez. Foi um beijo cheio de amor, de promessas, de esperança no futuro. A pequena plateia explodiu em aplausos e gritos de alegria. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na de Marina. Minha esposa, ele murmurou. Meu marido, ela respondeu sorrindo através das lágrimas. A recepção foi realizada no mesmo jardim, com mesas redondas decoradas simplesmente com flores e velas. Marina havia insistido num buffet simples, com comida caseira que lembrasse uma reunião de família. Durante o jantar, Rafael se levantou para fazer um discurso que tocou o coração de todos os presentes. Marina me ensinou que o amor verdadeiro não tem a ver com o que você pode oferecer materialmente para alguém, mas com quem você se torna quando está com essa pessoa. Ele olhou diretamente para ela. Ela me fez querer ser melhor. Não para impressioná-la, mas porque acreditou que eu poderia ser melhor. Por isso prometo dedicar o resto da minha vida para ser digno do amor dela. A festa continuou até tarde, com conversas animadas, risos e muita emoção. Marina dançou com Rafael, com Dona Conceição, com os médicos do hospital que haviam se tornado seus amigos. Era exatamente o tipo de comemoração que ela sempre sonhara. Íntima, calorosa, cheia de pessoas que realmente se importavam com eles. 2 anos depois do casamento, Marina estava sentada em sua sala como coordenadora do setor de pediatria, revisando os relatórios do mês. O setor havia se tornado referência nacional em cuidados pediátricos sob sua liderança, e ela sentia um orgulho genuíno do trabalho que estava desenvolvendo. Rafael apareceu na porta, como fazia quase todos os dias, para almoçarem juntos. Como está minha esposa favorita? Ele brincou. Sou sua única esposa. Marina riu, a mesma piada que faziam há anos. Por isso mesmo é a favorita. Rafael se aproximou e beijou o topo da cabeça dela, um gesto de carinho que havia se tornado rotina. Vim te fazer uma proposta, ele disse. Que tipo de proposta? Que tal expandirmos o programa de bolsas para outros hospitais da cidade? Criar uma rede de apoio para profissionais da saúde que queiram se especializar? Marina olhou para o marido com admiração renovada. Mesmo depois de todo esse tempo juntos, ele ainda a surpreendia com ideias que poderiam impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Seria incrível, ela disse, os olhos brilhando de entusiasmo. Imagina quantos profissionais poderíamos ajudar a realizar seus sonhos. Exatamente o que pensei. Quer trabalhar nisso comigo? Adoraria. Parceiros na vida e no trabalho? Para sempre, Rafael respondeu, selando a promessa com um beijo. Eles saíram da sala de mãos dadas, caminhando pelos corredores do hospital onde se conheceram 5 anos atrás. Marina olhava ao redor e se lembrava da primeira vez que entrou naquele lugar. Uma enfermeira recém-contratada com medo de não ser boa o suficiente. Agora ela era coordenadora de pediatria, esposa do homem que amava e, mais importante que tudo, havia encontrado seu propósito no mundo. Não porque havia se casado com um homem rico, mas porque havia encontrado alguém que a amava exatamente como ela era e a inspirava a ser ainda melhor a cada dia. Algum arrependimento? Rafael perguntou como se soubesse exatamente no que ela estava pensando. Marina sorriu, lembrando de tudo que haviam construído juntos. Os desafios superados, os sonhos realizados, o amor que só crescia com o tempo. Nenhum, ela respondeu sem hesitar. Só gratidão. Gratidão por quê? Por você ter precisado daqueles cuidados médicos naquela noite. Por eu ter sido designada para cuidar de você. Por termos nos encontrado contra todas as probabilidades. Rafael parou de caminhar e a puxou para um abraço no meio do corredor, sem se importar com quem pudesse estar vendo. Eu que sou grato. Ele murmurou no ouvido dela. Por você ter salvado minha vida de mais formas do que jamais imaginei possível. Marina se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Aqueles mesmos olhos castanhos que haviam a cativado desde o primeiro dia. Nós salvamos um ao outro. Ela disse suavemente. É verdade. E vamos continuar salvando um ao outro todos os dias. Eles voltaram a caminhar, de mãos dadas, planejando o futuro juntos. Tinham toda uma vida pela frente, cheia de sonhos para realizar, pessoas para ajudar, projetos para desenvolver e muito amor para compartilhar. E tudo havia começado com uma enfermeira dedicada cuidando de um paciente misterioso, sem imaginar que ele seria não apenas o amor da sua vida, mas também seu parceiro em todos os sentidos da palavra.
Marina olhou uma última vez para o corredor, onde tudo começou, e sorriu. Às vezes, pensou, os melhores encontros acontecem quando menos esperamos. Fim da história.